Iniciemos com o ponto de entrada este momento celebrativo, esta santa celebração. Você é seu por salvação, em desejo de banir a escuridão, abre paz e parecar teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu aqui quer habitar, para as trevas o pecado dissipar, teu caminho em coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Início da profecia de Ageu. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor, mediante o profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josede, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos exércitos: este povo diz: ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida, por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas vestidas de lambres, enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos exércitos: considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco, tendes-vos alimentado e não vos sentis satisfeito, bebeis e não vos embriagueis, estáis vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda-o em saco roto. Isto diz o Senhor dos exércitos: considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estás passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor ama seu povo de verdade. O
O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos do 7 ao versículo 9. De pé, caros irmãos e irmãs, cantemos para a proclamação do Santo Evangelho. Nós vamos. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a você. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a você. Queridos irmãos e irmãs, é um dia muito especial para a nossa comunidade aqui da Malhada e para toda a nossa paróquia, celebrando nesta capela a festa de São Pio, seu padroeiro. Nos alegra muito, repito, a presença dos irmãos que vieram de tantas comunidades aqui da paróquia e também de Natal, para, como membros da comunidade Vida Nova, participar desta graça da Eucaristia, que vieram do setor missionário primeiro de suas comunidades, de São José de Mipibu, a fim de juntos prestarmos os louvores a Deus. Quando chegamos aqui nesta capela, observamos que há uma placa em cima de sua porta principal, e esta placa contém os dizeres, a recordação daquelas pessoas que possibilitaram a edificação deste templo do Senhor. E achei muito interessante a providência de Deus, porque a primeira leitura fala exatamente sobre o processo da construção do templo. Vejam que curioso, o profeta Ageu está chamando a atenção da comunidade de Israel para que não se esqueça da edificação do templo para o culto ao Senhor. Vocês sabem que o povo hebreu, quando se estabeleceu na terra de Canaã,
a terra prometida, a terra de Canaã, eles construíram um grande templo que existe hoje somente as ruínas e os muros, chamado de Muro da Lamentação. Mas era um templo enorme, construído com muito cuidado por aquele povo. No Brasil, fizeram uma imitação lá em São Paulo, no chamado Templo de Salomão, que o povo hebreu, o povo judeu não gostou, porque se houvesse de edificar o templo, precisaria, segundo as profecias dos judeus, ser construído lá mesmo em Jerusalém e não em outro lugar. Mas o que importa aqui para nós é que o Senhor, através do profeta Ageu, conclama o povo para que possa se unir para edificar o templo do Senhor. E aqui, graças a uma jovem chamada Greta Bonomini, que morreu apenas com 14 anos, o nome dela está lá na placa. Graças à sua mãe, que quis fazer memória à sua filha, esta capela está construída, está edificada. Foi um presente para a comunidade da Malhada e para a nossa paróquia. Um presente dos católicos devotos de São Pio, lá da Itália, desse país do outro lado, praticamente do outro lado do mundo, que se recordaram e que vieram nessa região e construíram duas capelas, uma aqui para a nossa comunidade da Malhada, na paróquia de Santa Ana e São Joaquim, e outra lá na paróquia de Nísia Floresta, um bairro da própria cidade de Nísia Floresta, paróquia de Nossa Senhora do Ó. Isso é muito interessante. Se nós ganhamos este presente, que já faz alguns anos, devemos cuidar dele, zelar por ele, fazer com que tenha vida. E como isso acontece? Com a nossa presença, com a nossa participação e com o nosso trabalho evangelizador. Graças a Deus, nos últimos meses, isso tem acontecido em nossa comunidade. Vemos uma maior presença do povo santo do Senhor. Aliás, podemos dizer já há alguns anos, mas de um modo mais forte nos últimos meses, inclusive nos meses da pandemia, percebemos um fervor desta comunidade. Prova esta da organização e da beleza, da participação, do fervor do povo de Deus durante esse período do tríduo em honra a São Pio. Mas vejam, queridos irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus nos diz. O povo do Senhor estava preocupado somente com suas casas. Cada um construía a sua casa e a revestia de lambri, uma madeira leve, que hoje também se usa para fazer os forros de madeira. É muito difícil. Normalmente usamos PVC, mas ainda as igrejas mais antigas podem ser revestidas dessa madeira. E eles diziam: não, a casa do Senhor fica para depois. Depois nós construiremos a casa do Senhor. Aí vejam o que diz a profecia: vocês têm semeado muito e colhido pouco. Vocês têm se alimentado e não estáis satisfeitos. Vocês bebem e não se embriagam. Vocês estão vestidos e não ficam aquecidos.
Quem trabalha por salário, guarda-o em saco rasgado. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, como eles não puseram Deus no centro da sua vida, porque não é simplesmente a construção do templo que interessa. A construção do templo, no caso do templo de Israel, era uma consequência de algo que deve acontecer com todos nós: dar a centralidade de nossa vida ao Senhor, colocar o Senhor no centro de nossa jornada, de nosso dia, de nossa semana, de nosso mês, deixarmos-nos ser guiados por Ele. E como os hebreus, naquele momento, não estavam colocando o Senhor no centro do coração e das suas decisões da vida, as coisas não estavam caminhando bem. Eles semeavam muito, mas colhiam pouco. Eles comiam e não ficavam tão satisfeitos, vestiam e não se aqueciam. São imagens para dizer que, quando não colocamos o Senhor no centro da nossa caminhada como povo de Deus, as coisas não dão muito certo. Isso não significa dizer cuidado para não cair nos profetas das desgraças e nos profetas também da prosperidade, para dizer o seguinte: se a gente acreditar em Deus e buscar a Deus, não vai acontecer nada de ruim na nossa vida. Não é verdade isso. Se alguém prega isso, mente, porque os próprios apóstolos do Senhor sofreram por causa do nome de Jesus. Não significa isso, mas significa dizer que na alegria ou na tristeza nós sabemos para onde estamos indo. Quando as coisas estão dando certo e quando as coisas não estão muito bem, nós não perdemos o sentido da vida. Nós não queremos tirar nossa vida, porque temos uma motivação, temos esperança, podemos olhar para frente e dizer: agora a gente passa essa tribulação, a gente passa essa dificuldade, mas eu creio no Senhor que vou superar, que vou vencer, que lá na frente olharei para trás e poderei agradecer a transformação, a mudança, a resolução dessa dificuldade que hoje eu enfrento. Normalmente o pessoal diz: só não tem solução para a morte. E não é verdade. Até para a morte, quando ela chegar na nossa vida, tem solução. A solução é a vida eterna, é a ressurreição. Para aquilo que não tinha mais jeito, o Senhor deu um jeito. O próprio Jesus ressuscitou e garantiu que um dia todos nós iremos ressuscitar quando Ele vier para julgar os vivos e os mortos. O Evangelho nos apresenta a agonia daquele que era o perseguidor das pessoas profetas, das pessoas santas. Herodes está angustiado. Perseguiu João Batista, perseguiu outros discípulos, seguidores do Mestre, mas agora está confuso, porque Jesus está pregando e realizando muitos sinais. E ele diz: como é possível isso? João Batista eu mandei degolar na prisão, e tem um homem aí fazendo as mesmas coisas e até maiores que ele fez. E aí diz a palavra de Deus: e Herodes procurava ver Jesus. Só que Herodes procurava ver Jesus
por curiosidade, para satisfazer aquela angústia que a dúvida gerava dentro dele. Será que é João Batista mesmo que ressuscitou? Ou que os outros diziam, não é Elias que voltou? E ele ficava cada vez mais confuso e desejava ver Jesus. Mas nessa frase existe algo que está no coração de todo homem, de toda mulher. Todo homem e toda mulher deseja ver Jesus. Ver Jesus não é só no sentido que deseja que Jesus apareça aqui na nossa frente para a gente vê-lo. Deseja ver Jesus no sentido de encontrá-lo, de que ele de fato faça parte de nossa vida, não seja só um personagem da história. Você pode até saber a história de Jesus toda, mas ser como o que é a história de uma outra pessoa, qualquer outra pessoa do mundo, não serve. Conhecer Jesus é para que Ele nos ajude na caminhada, para que Ele mesmo transforme a nossa vida, para que Ele mesmo dê o norte e a orientação do nosso viver. Quando celebramos os santos, e de um modo especial um santo como este, São Pio, por todos os milagres, graças que aconteceram na sua vida, e sabe qual era uma das maiores graças deste santo que celebramos hoje, nosso padroeiro São Pio? Era a graça de tocar os corações mais endurecidos para a conversão. Dizem, eu conheci, mas de longe, Frei Damião, mas quem se confessava com Frei Damião, dizem que ele até conseguia dizer o pecado da pessoa mesmo quando não falava, era para levar a pessoa à conversão. Eles são da mesma congregação, são franciscanos, mas o que importa na essência é isso. Não sei se Padre Pio chegava a dizer todos os pecados, sim, na sua história relata que ele levava as pessoas à conversão, e que lembrava as pessoas quando não estavam sendo sinceras, quando estavam mentindo na confissão, ele levava as pessoas a reconhecerem o seu pecado. Mas o mais importante é exatamente isto: na confissão a pessoa encontrava-se com a misericórdia de Deus, encontrava-se com a verdade, encontrava-se, portanto, com Jesus de Nazaré. Peçamos, queridos irmãos e irmãs, a graça de nos abrirmos para os tesouros da igreja, que são os sacramentos. Que a gente não despreze os sacramentos da Santa Igreja Católica, não só para bater uma tabela, para completar os quadrinhos marcando, eu fui batizado, marco um X, fiz a primeira comunhão, marco outro X, fui crismado, marco outro X, me casei, marco outro X. Não é só para isso não, para dizer, eu tenho todos esses sacramentos. É para a gente mergulhar na vida da graça e receber essa chuva que Deus está sempre derramando. Só depende de nós, porque na chuva a gente pode se molhar ou pode abrir um guarda-chuva. Se a gente quer deixar a graça de Deus tomar conta de nós, vamos nos expor a ela. Vamos nos colocar debaixo desta torrente de graças. Mas se nós nos fechamos, é como se colocássemos uma sombrinha, um guarda-chuva, impedindo que Deus derrame a sua graça. E Deus não vai furar o guarda-chuva da nossa liberdade, porque Ele não usa chuva ácida.
Deus não usa chuva ácida, sabia? A chuva ácida corrói tudo, né? Destruiria o guarda-chuva e molhava de qualquer jeito, mas também destruiria o ser humano. Deus não usa a chuva ácida porque Ele não quer destruir seus filhos, mas Ele deixa a nossa liberdade para a gente fazer assim, baixar o guarda-chuva à sombrinha e deixar a chuva de suas bênçãos caírem sobre nós. Oh, meus irmãos e irmãs, é tão fácil se salvar. A gente acha que se salvar é uma coisa muito impossível. Nossa, como seria terrível se fosse tão difícil assim. É fácil, homem, é fácil, mulher. Tira esse guarda-chuva que impede a graça de Deus cair sobre vocês, ou seja, se lance na vida que o Senhor lhe oferece. Há irmãos nossos na África, há irmãos teus, meus na África, que são católicos e têm a missa uma vez por ano. Olhe lá. Há irmãos nossos na Amazonas, naquelas paróquias que as comunidades não são assim, que a gente vem pela estrada de poeira, graças a Deus. A estrada de poeira está melhor do que a do asfalto, por culpa do governo do estado, não é nem por culpa das questões locais, não. Pelo menos todo mundo afirma isto. Deus seja louvado que um dia se resolva, né? Que seja próximo ano. Mas temos esse problema das estradas, só que lá eles têm o problema das águas, não é um problema, mas assim, é outra cultura, é outra realidade. Então, para chegar na comunidade, eles não gastam 15 minutos como Nequinho e eu gastamos de São José para cá. Eles gastam uma semana de uma comunidade para outra. Então, eles só visitam as comunidades uma ou duas vezes por ano. E nesse dia que os padres, as freiras, os missionários vão, eles fazem tudo o que é possível. Eles confessam, eles batizam, eles abençoam os matrimônios, tudo de uma vez só, crismam, porque só vão voltar no próximo ano. E quem sustenta a caminhada desse povo? Os santos e santas fiéis leigos, os casais, as famílias, os jovens, os catequistas, que vão levando no dia a dia. Mas esse povo se deixa banhar da graça. E às vezes nós moramos vizinho à capela e não nos abrimos à graça de Deus, que é claro, não é dada só na capela, não, é dada em nossa casa também. Mas é preciso não cair no relativismo. O relativismo religioso diz assim: é tudo a mesma coisa, toda a igreja é igual, é tudo a mesma coisa, basta rezar em casa. Se fosse assim, Jesus não tinha constituído a sua igreja em Mateus capítulo 16. Se fosse assim, Jesus tinha dito: sejam só bons, não precisa se reunir não, precisa me seguir não, nem venham me seguir, só sejam bons e basta. Mas Jesus não quis só que a gente fôssemos bons, Ele quer que sejamos bons, mas quer que nós sejamos também comunidade, porque caminhamos para o céu desde o começo, desde o velho Abraão. Nós caminhamos para o céu juntos, em comunidade. Abraão não saiu sozinho não, ele já saiu com sua pequena família e depois foi crescendo o povo de Deus até ser tão numeroso quanto as estrelas do céu e a areia da praia. Gente, viu? Isso significa o quê? Que em Jesus todos somos chamados a formar o santo povo de Deus. E assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs. Há um ano atrás, vai ser um testemunho curto, porém muito proveitoso e gratificante, porque o testemunho, ele edifica a nossa fé, ele edifica a comunidade e ele faz com que creiamos cada vez mais em Deus, primeiramente, e naqueles santos que nós temos como intercessores, como devotos que somos. E há um ano atrás, nessa mesma data, dia 23, já tinha acontecido.
Eu vim para a celebração, foi Padre Rogério que celebrou. Você desculpe se eu ficar emocionada. E quando o Padre Rogério chegou no altar, eu estava onde aquele moço de camisa amarela está, e meu esposo. Ele chegou no altar para começar a celebração. Ele pediu que toda a Assembleia entregasse suas famílias no altar, pela intercessão de São Pio. E para que São Pio pudesse interceder pela proteção de cada um, pelas necessidades, por todas as famílias e principalmente pelos filhos. Enquanto o Padre Rogério ia falando, eu fiquei olhando diretamente para a imagem de São Pio. Eu ouvi a voz de Padre Rogério, porém, o meu encanto era em São Pio. Eu estava encantada com ele e, ao mesmo tempo, fazendo a minha oração. E eu dizia: São Pio, eu coloco no altar do Senhor as minhas preces, minha família, meus filhos, para que o Senhor interceda Jesus pela paz na vida deles e que o livre de todos os perigos, principalmente aqueles que ainda estão chegando em casa, que trabalham de moto, como meu filho trabalha de moto. Eu tenho 2 filhos que trabalham de moto, um não quer mais saber de moto. E nesse instante onde eu colocava tão fortemente, com uma fé tão grande, com um sentimento de que São Pio verdadeiramente estava cuidando da minha família. E naquele exato momento, eram as 6h45 mais ou menos, quando o Padre Rogério começou. E naquele exato momento, o meu filho, que eu quero chamar ele aqui, vem aqui, por favor. Meu filho caçula, ele é pequenininho, mas ele é meu caçulinha, viu? Esse aqui, ele estava fazendo a última entrega da farmácia onde ele trabalhava, de moto. E quando ele chegou na rotatória, ele parou para que os carros passassem, para que ele também fizesse a rota dele. Era a última entrega para ele ir para a casa dele. E quando ele viu, segundo ele me contando, quando ele viu que não vinha mais reflexo nenhum de carro, ele acelerou a moto no acostamento já para dar saída, e ele só sentiu a pancada. Vinha um carro, talvez de luz apagada ou em alta velocidade, não sei, e ele só sentiu a pancada. E dessa pancada ele voou da moto, né? Primeiro ele sustentou a queda com a mão direita, já quebrou o punho. Depois ele caiu com o joelho, durante o tempo que ele foi bolando no chão, ele caiu de joelho, quebrou o joelho, quando a gente chama de a bolacha do joelho, né? E os médicos chamam de patela. Quebrou em 4 partes, em cruz. E por fim, ele bateu com a cabeça no chão. E quando ele ficou desacordado e acordou, tinha um moço perto dele. E ele, consciente, ele pediu para que esse moço não deixasse ele sozinho ali. E se ele estivesse no asfalto, na BR, puxasse ele para o acostamento, porque era muito perigoso e estava escuro. E eu acredito que naquele momento São Pio enviou um anjo para que estivesse perto do meu filho. A oração que eu fiz aqui, o momento que eu coloquei no altar, eu creio firmemente no meu coração que São Pio estava lá junto com meu filho. Tinha anjos lá junto com meu filho. E juntamente estava São Pio também, cuidando dele.
E o rapaz olhou para ele e disse: você não está sozinho, eu não vou deixar você aqui enquanto a SAMU não chegar. E esse rapaz colocou o carro atravessado na BR, sinalizando para que outro carro não viesse a acontecer outro acidente. E daí, quando a SAMU chegou, né, que prestou os primeiros socorros, colocou ele dentro da SAMU, e graças a Deus e a intercessão de São Pio, ele sempre consciente. Ele estava consciente e mandou um áudio que a esposa dele gravasse, um áudio pedindo: não conte nada para mãe nem pai, nós estávamos aqui. Porque se a gente tivesse recebido a notícia naquele exato momento, com certeza ninguém conseguiria ficar aqui, nem eu nem o pai dele. A gente teria ido embora para Natal. E a preocupação dele, mesmo assim, todo arrebentado, né, o rosto coberto de sangue, joelho quebrado, punho quebrado, esse braço, o braço direito dele não tinha a pele, né, e o rosto todo cortado do asfalto, dele rolar no asfalto. E hoje meu filho está aqui. E eu digo que hoje é o dia do aniversário dele, porque Deus lhe concedeu a chance de uma vida nova, de uma idade nova, de um novo homem. Eu digo que Deus concedeu a ele uma nova vida. Deus trouxe ele de volta para nós. Seria muito difícil se algo de pior tivesse acontecido com ele. Como seria a nossa vida, a nossa família? Mas o meu coração, contrito em Deus e nas orações a São Pio, veio em socorro do meu filho. Quando eu vi ele no hospital, eu entrei para ficar com ele. Ficava a esposa dele, minha filha. Eu me controlava. Eu não chorava. Depois foi que eu desabei. Depois de tudo, eu creio que eu fiquei anestesiada. Porque no momento que ele estava no chão, e a esposa dele vinha chegando, que um moço foi pegar ela em casa, uma senhora passou por ela e disse: aquele motoqueiro, ele está morto. Porque como ele sentia muito frio, estava sentindo muito frio, o pessoal da SAMU colocou, né, um lençol que é térmico por cima dele. E a minha nora se desesperou, dizendo: não, é meu esposo, ele tem que estar vivo. E aqui, para a honra e glória do Senhor, pela intercessão de São Pio, meu filho está aqui hoje, para a glória de Deus, para a nossa alegria, para a alegria de toda a nossa família e dos amigos, que não faltaram amigos, não faltou visitas, não faltou oferecimentos de ajuda naquilo que ele precisasse. Meus irmãos de comunidade Vida Nova, em oração também por ele. E hoje estamos aqui contando a vitória do Senhor. Essa é a vitória do Senhor na vida do meu filho e na vida da nossa família. Então, por que eu estou dando esse testemunho? Porque a gente, muitas vezes, a gente não crê, a gente não acredita que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Nós temos uma bênção aqui na nossa comunidade. Eu digo nossa, porque tem 5 anos que nós estamos aqui. E eu tenho São Pio agora como o meu intercessor e intercessor da minha família. E na primeira festa que teve aqui na capela, veio uma oração e coloquei na cama dele no hospital, para ele fazer aquela oração todos os dias e entregar as enfermidades dele a Deus pelas mãos de São Pio. Pelas mãos que São Pio recebeu os estigmas de Cristo. Por essas mesmas mãos
ele entregava as feridas dele, os ferimentos, as dores, a Deus por intercessão de São Pio. Então eu só tenho que agradecer muito, muito, muito a Deus por isso e pela intercessão de São Pio. E aprendi a amá-lo e sou devota de São Pio. Ele aprendeu a amar também. E eu quero dizer aqui para os organizadores da festa, os responsáveis pela capela, Padre Lenilson, que no que precisar de nós, na nossa ajuda, no que estiver ao nosso alcance, nós estamos aqui para ajudar. Porque a nossa comunidade é uma comunidade rica. Basta que cada um de nós creia, acredite e confie que cada um de nós temos um intercessor no céu intercedendo pelas nossas necessidades, pelas nossas causas e por tudo aquilo que nos acontece. Que cada um creia nisso. Uma boa noite para todos e muito obrigado pela atenção. Deus seja louvado por esse testemunho que conclui com algo muito belo, a nossa celebração eucarística. O apóstolo Paulo diz que a fé entra pelos ouvidos, por isso é importante testemunhos. Ajuda a todos nós a manter e aumentar ainda mais a nossa fé. Confiemos na ação de Deus na nossa vida pela intercessão dos santos e santas. Só quero lembrar no final desta celebração que vocês que moram aqui mais perto da comunidade, os moradores que habitam essa terra, se recordem que todo domingo às 4 horas da tarde acontece aqui a celebração da palavra. É importante, é a palavra de Deus que está sendo proclamada e celebrada. E uma vez por mês acontece a Santa Missa. E para ajudar a gente a não esquecer, a memorizar, é fácil demais. Todo domingo às 4 horas, meu compromisso é ir à capela de São Pio. Eu moro aqui por perto, então meu compromisso é ir à capela de São Pio. 3 domingos, celebração da palavra, e no 4º domingo, a Santa Missa. Então não tem mais como confusão. 10 horas no dia, a missa é 10 horas, celebração é às 4, tudo às 4 horas da tarde, a partir de agora, desse mês de outubro. 3 domingos, celebração da palavra, e no 4º domingo, a Santa Missa. Venham para batizar, venham para se confessar, venham para participar da Santa Missa, venham para conversar sobre o casamento, que é importantíssimo. Aqueles que não são casados, procurarem se casar, conversar com o padre, colocar sua situação. Minha situação é essa, dificuldade é essa, porque para tudo ou para quase tudo tem jeito. Como eu disse, Deus sempre pode nos fazer ressuscitar nesta vida ou na outra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.